paz do Senhor, mais uma vez, gostaria de deixar uma palavra para o vosso coração nesse dia, que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, a parábola do juízo iníquo. Nessa parábola, nós vemos que Deus vai falar da perseverança. Para aquele que quer receber algo da parte do Senhor, é somente através da perseverança com Deus que terá a resposta do Senhor. Fala assim, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de te fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-lhe que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Aqui, irmão, uma parábola mostrando para nós o dever de orar sem cessar, sem desfalecer. Vemos na situação desta mulher que ela queria que aquele injusto juiz fizesse justiça à tua causa. E olhando para esta palavra, nós vemos que há situações em nossas vidas que deixamos de perseverar, deixamos de buscar a presença do Senhor, deixamos de clamar a misericórdia de Deus. Esta mulher, passando por aquela situação e sabendo que aquele juiz iníquo não respeitava homem algum e também não sujeitava a Deus, mas por causa da perseverança. Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar, sem desfalecer. Porque é uma resposta de Deus para aquele que busca, para aquele que clama, para aquele que suplica, para aquele que roga a Deus, para que Deus venha agir na sua causa. Seja em que causa for, seja em que situação nós nos encontramos, se nós pedimos a Deus com confiança, crendo que o Senhor é Deus para dar resposta. E aqui vemos lá, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quanto tem desfalecido o problema que muitas das vezes se perseverar tem resposta, se buscar tem vitória da parte de Deus, mas muito tem deixado de clamar e buscar o Senhor. E aqui fala, né? Orai sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Olha só, mostrando esta palavra, como que era esse homem, devido a ele não temia Deus e também não respeitava o homem. Poderia pedir alguma coisa para ele não resolveria, não responderia aquilo que estava pedindo. Mas aqui fala, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Ela precisava de uma ação daquele juiz para dar vitória para ela em algo que ela precisava. E vemos aqui, então, mostra para mim e para você sobre o que é receber algo da parte do Senhor na nossa perseverança com Deus. Na nossa busca, na nossa insistência com Deus,
naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Aqui fala que, né, que havia naquela mesma cidade, essa viúva, ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disso consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune mais. E aí, você tem perseverado na sua causa aí? Aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, você tem perseverado em Deus? Você tem buscado a Deus no momento que você acha assim, vou parar de orar, vou parar de buscar porque não estou vendo resposta? Mas aqui nós vemos que o Senhor deu vitória para aquela mulher. Um homem que não temia Deus, não respeitava homem algum, mas por causa da importunância, da insistência daquela mulher, ele fez justiça na causa dela. É como se Deus estivesse falando para você nesta manhã. Está difícil, parece que está impossível, mas insista comigo. Clama-me, busca meu socorro, busca minha providência, porque eu tenho porta para abrir, eu tenho causa para resolver, eu sou Deus Todo-Poderoso. Tudo está no meu controle, tudo está no controle de Deus, Deus falando contigo. Por que está deixando de orar? Por que está deixando de buscar? Por que está deixando de perseverar no caminho do Senhor? Sendo que é só Deus que pode dar vitória, só Deus que pode agir, só Deus que pode entrar com providência na nossa causa. Aqui está falando do homem Nico, um homem que não temia Deus, não servia a Deus. Mas aqui nós estamos falando agora do Senhor, daquele que está na frente da nossa vida, daquele que não perde uma batalha, daquele que nos socorre nos momentos difíceis, daquele que abre porta onde não tem. É desse Deus que eu estou pregando nesta manhã, é desse Deus que eu estou testificando dele, que pode fazer, que pode realizar, que pode concretizar algo sobre a sua vida, que você está olhando aí, parece que não tem solução. Mas olha a palavra de Deus falando, por algum tempo não quis, mas depois disso consigo, ainda que não tema a Deus e nem respeito ao homem, aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune mais. Foi, nem não suportou, meu irmão. E Deus, irmão, o Deus que é todo-poderoso, que é o Deus que tem grande amor por nossas vidas, entregando a sua vida por nós, se nós clamarmos a Ele no momento das nossas aflições, no momento dos nossos problemas. Você acha que Deus não resolve nosso problema? Nosso Deus é Deus que resolve. Nosso Deus é Deus que dá solução. Nosso Deus é Deus que entra com providência. Nosso Deus é Deus que abre porta onde não tem. Quando nós achamos que não tem mais condição, olha a palavra de Deus falando aqui para nós. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juízo. Para dar o exemplo, ouve o que o injusto juízo falou. Mas, e Deus, olha aí a resposta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com Ele? Irmão, tem insistido com Deus, tem clamado a Deus, tem buscado a Deus, então creia, tem resposta chegando, tem providência para a tua vida, tem porta se abrindo, tem livramento do Senhor, tem cura para a sua enfermidade, tem libertação para o teu filho, tem salvação para a sua família, tem resgate para aquele que você tem colocado nas mãos do Senhor, tem livramento de Deus chegando. Insista com Deus, ore um pouco mais, busque um pouco mais, porque o Senhor está falando por essa palavra e Deus não fará para aquele que é escolhido, para aquele que tem clamado, para aquele que tem chorado aos pés do Senhor. Deus não terá resposta. Deus tem resposta neste dia. Deus tem confirmação por esta palavra. Talvez você está aí achando que não tem jeito, que não tem solução, mas Deus está dizendo nesta manhã, Deus tem vitória, Deus tem resposta para a tua vida. Deus quer te dar grande vitória no dia de hoje, através dessa palavra. Creia nesta manhã.
Creia no Senhor Jesus, que Ele é o dono da tua causa e Ele é o Deus que peleja pela tua causa. Ele é o Deus que peleja pela sua vida. Ele é o Deus que abre porta onde não tem. Olha a palavra dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Olha aí a resposta de Deus chegando. Olha Deus falando contigo aí, dentro dessa palavra. Conhece, meu filho, conhece o teu coração, conhece a sua necessidade, conhece o teu problema, e conhece o seu lar, conhece a sua família, conhece o seu endereço. É Ele que está falando contigo dentro dessa palavra, mostrando, insista um pouco mais, ore, busque mais a minha presença. Não desfaleça, não. Não desfaleça, não, porque Deus tem resposta. Não desfaleça que Deus tem vitória. Não desfaleça que Deus quer agir nessa causa que você está olhando aos seus olhos, é impossível. Aquela mulher poderia desistir, não. Se o homem não teme a Deus e nem respeita o homem algum, não vai fazer justiça para a minha causa. Mas aí fala da perseverança, fala da nossa insistência, do nosso momento de clamar, de buscar Deus, de orar ao Senhor para que Deus venha agir, de orar a Deus para que Deus venha pelejar por nós, para que Deus venha dar solução. Veja a resposta de Deus chegando, veja o Senhor trabalhando, veja o Senhor operando, veja o Senhor trazendo, aleluia, o seu entendimento na manhã de hoje. Uma palavra de ânimo, uma palavra que mostrando para você que Ele é Deus que faz ainda, Ele é Deus que opera. Basta nós crer, basta nós termos fé, basta nós perseverar em Deus, em oração com Ele. Começo que nós lemos que é orar sem cessar, é sem desfalecer. Porque tem desfalecido, porque tem achado que Deus não vai responder, se Ele é o dono de tudo, Ele que está no controle de tudo, da sua situação. E muitas vezes você quer desistir, você quer desanimar, você quer parar de clamar ao Senhor, sendo que não tem a outra nós a buscar, a não ser Deus. Aqui está a resposta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus está perguntando para você, tem fé aí? Crê que ainda Deus tem solução? Crê que ainda Deus tem resposta? Crê que Deus ainda tem porta para abrir para a tua vida? É o Senhor, meu filho. É o Senhor, minha filha. Não desista. Não desista de orar por alguém da sua família. Não desista de clamar pelos seus filhos. Não desista de clamar pelo teu esposo. Não desista de clamar pela tua esposa. Não desista de clamar por esse problema que aos olhos seus parece que não tem condição, parece que Deus não vai agir. Deus está dando resposta para ti nesse dia. Através dessa palavra, persevere. Persevera no caminho do Senhor, persevera a buscar, persevera a clamar ao Senhor, a buscar o socorro do alto. Persevere, meu filho. Deus está trazendo resposta nesse dia, dentro da palavra do Senhor. Não é para você desanimar, não é para você desfalecer, não é para você olhar para os problemas achando que não tem solução. Deus está falando, eu tenho solução, eu tenho resposta, eu tenho socorro para o teu problema, para a sua dificuldade. Somente o Senhor pode agir, somente o Senhor pode operar, somente o Senhor pode estender as mãos, somente o Senhor pode quebrar os laços e dar livramento, dar vitória nessa causa aos seus olhos aí. Creia nesta manhã, creia que Deus está dando uma resposta dentro dessa palavra, na vida dessa mulher que, se fosse olhar pela condição, ela não buscava socorro, mas ela insistiu, ela perseverou, ela bateu e a porta se abriu. Insista com Deus aí na sua necessidade, insista com Deus nesse seu problema e creia que Ele é Deus que está no controle da sua vida, é Deus que está no controle, aleluia, dessa situação. Descansa o teu coração, aquieta o teu coração em Deus, sabe que essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus, mas não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe de rogar a presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa despertar a sua vida
dentro desta palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.